primeiro, ter um projeto nacional, que é necessariamente um projeto econômico, apostar na educação, que deve compreender valores, olha lá o Gandhi, educação, 70 anos atrás. Princípios. Valores mais capacidade. Agora, com avaliação. Você vê o que nós caminhamos recentemente? Olha aí o ENAD, olha aí o Enem, né? Olha o ranqueamento dos cursos das universidades. Eles vieram para ficar. Ou seja, você passa a ter um indicador, um índice. E esse índice passa a valer no mercado. E mais, ele orienta ajustes, correções de rumo, enfim. Que você os persegue. São objetivos que você vai perseguindo. Claro que nós vamos ver que um indicador não pode ser uma coisa do cientista apenas. Nós vamos ver o que o indicador deve ter. Então, se voltarmos para o slide, um Estado capaz disso e realmente fazer com que a política consiga não se libertar integralmente, mas pelo menos atenuar o fator corrupção. Não vou entrar no detalhe aí do ranking que saiu na semana passada, né, que nos coloca em 75º lugar, não sei se o critério é justo ou injusto, mas diminuir, o ideal seria erradicar a corrupção no método de gestão pública é fundamental. E combatê-la com instrumentos eficazes é muito importante. Vamos adiante. De todos os consultores antigos, eu costumo dizer o mais antigo e mais eficaz é o Confúcio. Consultor. Consultor de administração. O discípulo dele perguntou, o que é preciso para ter um bom governo? 3 coisas. Alimentos, ou seja, provisão, defesas, e o povo tem que confiar nele. Bom, o que eu posso dispensar primeiro? A defesa. Se tiver que dispensar mais a provisão, porque nós vamos morrer mesmo. Sem defesa? Agora, sem confiança nós não vivemos um dia. Portanto, o essencial para a liderança, para o governo, isso também vale para a gestão privada, mas vale principalmente para a gestão pública, é confiança. Isso é um bem imperdível, para não dizer imexível. Podemos ir adiante? Então, agora vamos chegar nos indicadores. Para onde é que vai? A gestão pública, por causa desta grande complexidade, tem que caminhar para ser gestão pública baseada e à busca de índice de indicadores. Por quê? No livro Reinventando o Governo, do Osborne e do Gebler, está lá. Se os resultados não forem avaliados, não há como distinguir sucesso de insucesso. Então vamos para os indicadores. O que são os indicadores? Existem centenas de conceitos. O professor Aran, que é meu professor aqui no EGC, o professor Hans Mitchell Van Bellen, que foi meu professor na graduação, no mestrado, e este que eu estou trazendo, que é também muito oportuno. Indicadores são dados ou informações numéricas, ou seja, tem um número. Enem tem um número. ENAD tem um número. Classificação do curso de jornalismo tem um número. Se é perfeito ou imperfeito, nós vamos tratar depois. Que quantificam as entradas, ou seja, o que entrou, qual foi o recurso, qual foi o insumo, e as saídas, ou seja, os produtos, o desempenho. Como é que está a organização como um todo? Para que eles existem? São utilizados para acompanhar e, como você falou, melhorar os resultados ao longo do tempo. Então, eles têm que ter uma certa constância. Vamos ver quais são essas características fundamentais, por favor. Propriedades. Eu não vou poder abordar cada uma delas por uma questão de tempo, mas os nossos espectadores que quiserem se aprofundar terão a possibilidade de este slide aqui dar uma aula. Né? Indicadores. Quais são as propriedades de um indicador? Primeiro, eles têm que ser relevantes. Eu não posso fazer uma coisa abstrata, que não interessa para a sociedade. Eu não posso ter um indicador, por exemplo, de saúde que não traduza uma necessidade para a saúde pública. Então, por isso a importância, por exemplo, da taxa de mortalidade infantil. Não adianta saber se o prefeito, o governador, o presidente trata bem as crianças. Eu quero saber como é que está a taxa de mortalidade infantil naquela cidade, naquele bairro, naquele estado, em comparação com outros.
Então ele tem que ter relevância, ele tem que ter a variabilidade, né? Não é uma coisa fixa, tem que ter a univocidade, ou seja, ele tem que traduzir um aspecto único, claro, de uma realidade. Tem que ser padronizado, por isso é muito importante o papel que a ONU tem nessa padronização. Tem que ser rastreável, ou seja, eu tenho que saber onde é que ele foi buscado, de onde é que ele vem, até para aferir a sua validade, a sua confiabilidade. A confiança de novo aí. A cobertura, ele cobre, se ele tem a sensibilidade para medir uma realidade. Se ele é transparente, e aí 3 coisas importantes. Comunicabilidade, dá para entender? Eu posso traduzir isso? Então, o que é taxa de mortalidade infantil? Periodicidade, eu tenho que ter a capacidade de capturar esse dado. Aí vem a engenharia, a gestão do conhecimento e comparabilidade. Não adianta nada se eu tiver um belo indicador que eu não puder comparar com nenhum outro. Então, essas são algumas das características dos indicadores que a gestão pública deve adotar. Agora, sempre enxergando como um indicador. Sim, um resultado. Um resultado, algo que vai determinar, daí decorrerão, evidentemente, ações, políticas para corrigir, para analisar por quê. Então, por exemplo, ele é o passo inicial. Se eu não radiografar, se eu não conhecer, se eu não conseguir atender aquelas condições e características, eu não tenho por onde começar. E eu não saberei avaliar se há um caso de sucesso ou um caso de insucesso. Como diz o Osborne, se eu não puder medir, eu não saberei se é bem ou mal sucedido. Vamos adiante, então? Ou seja, na gestão pública, eu tenho que ter pessoas capazes, motivadas, com objetivos coletivos, ou seja, uma equipe, e resultados que sejam objetivos, numéricos, né? Que sejam traduzidos através de indicadores e de índices. Então, conjugar pessoas motivadas, que têm neste objetivo também o seu objetivo, e, ao mesmo tempo, ver a sociedade percebendo que é importante avaliar os seus governantes por esses indicadores, isso é o que pode representar uma evolução satisfatória para a administração pública. Gestão pública por indicadores, ou seja, números, resultados objetivos que traduzam resultados que sejam perseguidos pelo servidor público, pelos agentes públicos, e possam, então, ensejar o desenvolvimento de uma política pública. Vamos tentar passar. Aí vem a grande confusão que eu quero produzir, né? Eu vim aqui para confundir também. Este gráfico que eu vou agora procurar mostrar, este aqui é a síntese. Nós estamos na época do Twitter, né? Uhum. Isso aqui eu teria que reduzir para um Twitter, 140 caracteres, e aí eu ganharia o Prêmio Nobel de Comunicação. Vamos tentar examinar o detalhe Nem dele. que para isso temos que criá-lo. Né? Temos que criá-lo. E, aliás, vamos ter que criá-lo. Né? Gestão pública por indicadores de sustentabilidade com utilização de um observatório. Então você tem a sociedade, o legislativo, o judiciário, os órgãos do executivo, estes formulando políticas públicas, tanto o legislativo, o judiciário, quanto os órgãos do executivo, a sustentabilidade te concedendo indicadores que se desdobram em perspectivas. Agora podemos passar para segundo terço dele, não é a segunda metade. Né? A segunda metade do... Então vem um modelo de gestão, onde você tem perspectivas, a sociedade, os indicadores de sustentabilidade. Então vamos adiante. Próximo terço, o último terço. Você tem que ter auditorias que representem realmente a capacidade de fiscalizar, as ações e os agentes, o engajamento, a motivação desses agentes, a aferição do desempenho, ou seja, você tem que ter um termômetro que te dê a temperatura naquele momento e possa comparar com a temperatura ideal. E se não chegou à temperatura, vamos imaginar, o antitérmico não funcionou, por que não funcionou? A febre baixou ou não baixou? Deveria ter baixado. Então, os resultados têm que ser aferidos, como diz ali. Coletiva e individualmente. Coletiva. Para quê? Para que haja, afinal, correção ou recompensa. Correção para não dizer punição. Eu acho que primeiro você tem que tentar corrigir. Por que não deu certo?
e recompensa para o caso do êxito. Agora, vamos para o próximo. Eu vou oferecer para os nossos alunos, a nossos companheiros de jornada, a nossos companheiros de viagem, né? Vou oferecer um site www.compendiosustentabilidade.com.br que tem 25 conjuntos de indicadores já utilizados mundo afora. E selecionamos 3. Vamos lá. O 3. O Gross Happiness. Gross Happiness. National, não é? Gross National Happiness. Ou seja, é o índice índice de felicidade nacional bruta. Para fins de acompanhamento está um pouco... Ou seja, isso aí é um exemplo de um conjunto desses indicadores. E o segundo exemplo, que é o 21, o Índice de Saúde Social. Isso, ISH. Que pode ser acessado, já tem um relatório de 2008 do Índice de Saúde Social, que é produzido nos Estados Unidos, que permite comparar a evolução da gestão pública sobre indicadores do que o Miringoff chamava de saúde social, que significa renda, significa saúde, qualidade da educação, meio ambiente, reuso da água, etc. Agora, indicadores atualíssimos. A proposta não é detalhá-los aqui, mas vamos falar um pouquinho mais desse primeiro, que é o FIB. FIB. Felicidade Interna Bruta. Como é que é essa? Eu gostaria muito que aparentemente pode parecer até uma brincadeira, uma felicidade interna bruta comparada com o produto interno bruto, mas afinal de contas, o que isso reflete? Quais são os elementos que compõem esse indicador? Eu puxei este porque esse é mais curioso, né? Claro. Naturalmente nós temos ali indicadores do IBGE sobre sustentabilidade, reuso da água, condições de tratamento de esgoto sanitário, mas esse aí, porque é um país que nós não conhecemos. Esse é o que se chama terras altas. O Butão, que é o país onde foi produzido este índice, que hoje tem fiscais de vários países. Tem reconhecimento como indicador. Tem fiscais do mundo inteiro. Ele é uma maneira de aferir, não o produto interno bruto, mas o índice de saúde, de união das famílias. E eu disse terras altas porque, na média, mais ou menos a média de altitude desse país é 7 mil metros. Ou seja, a Bolívia, que a gente tem medo de jogar futebol lá, a Bolívia é intermediária. 7 mil metros de altitude. Fica lá na região do Himalaia. Esse país tem a metade do tamanho do estado de Santa Catarina. 47 mil quilômetros quadrados. Menos de 2 milhões de habitantes. E, só para ter uma noção, o chefe da família não é necessariamente o homem. Pode ser a mãe, pode ser a mulher. É aquele que tiver mais estima dos integrantes da família. Ou seja, o chefe da família é eleito pelos integrantes da família, que se mantém unida, que tem que ter... O que afere aí? Se o sujeito teve doenças ou não teve doenças. Não ter doenças faz parte da felicidade. Então é uma tentativa de sofisticar o que se chama felicidade, que já é uma expressão bastante sofisticada. E o segundo que nós falávamos rapidamente, só para... O índice de saúde social é já um critério mais objetivo. O relatório de 2008 dos Estados Unidos é muito interessante, porque mostra pela comparabilidade e pela periodicidade, por exemplo, a situação da Califórnia, em matéria de taxa de mortalidade infantil. Não é o primeiro, é o estado mais rico, mas não é o estado que tem o menor índice de mortalidade infantil. Pelo contrário, está na casa do 34. E melhorou. Estava em 42º dos 50 estados americanos. Ou seja, o governador da Califórnia deve fazer um grande esforço através dos seus órgãos de saúde, tanto do estado, quanto do município, quanto do país, do que couber, para melhorar esse índice, que é um resultado objetivo e relevante para a sociedade, no caso do maior estado dos Estados Unidos. O mesmo vale para o nosso município, vale para o nosso estado, comparando desde o nosso bairro, o nosso município, o nosso estado, a outros, para saber não apenas como estamos, mas como estamos evoluindo.
Até onde Ou podemos seja, não, chegar? e se a nossa velocidade de aprimoramento e de melhores resultados é melhor, maior ou menor do que a do vizinho. Porque isso é que vai testar não apenas chegar a um bom lugar, mas eu continuo melhorando ou estou sendo ultrapassado por outra prática. Acho que a gestão pública por indicadores vai permitir, quando disseminada e absorvida pela sociedade, construída pela sociedade também, aprimorar os métodos de gestão. Podemos ir adiante. Vamos seguindo lá no próximo slide. Eu gostaria de chamar a atenção de todos para algo que não existe ainda, está sendo criada. A ISO 26000 é um conjunto de regras que estão sendo construídas por países diferentes, Suécia, Brasil, por várias inteligências, que deve ser constituída no futuro da responsabilidade social e ambiental. Você lembra que a Camila abordou? O administrador tem que estar pronto a compreender quais são as suas responsabilidades sociais e ambientais. Então vamos só fazer uma breve viagem. Podemos passar para o seguinte: governança organizacional. Então, ver os fatores que a constituem: comando, legitimidade, conduta justa e ética, responsabilidade, transparência, desempenho. Quando eu falo desempenho, resultado. Direitos humanos. Podemos passar para o seguinte: práticas de trabalho, meio ambiente. Então, vamos lá: uso sustentável da terra, uso sustentável de recursos, conservação e restauração de ecossistemas e natureza, prevenção da poluição, mudanças climáticas, energia e água. Temas mais do que atuais. Seguramente. Para que o gestor público impressione a sociedade e seja por ela impressionado e pressionado. É muito importante. A administração pública sem pressão popular não existe. Talvez em alguma ditadura. Né? Mas na democracia, que todos nós queremos ver aperfeiçoada, é a pressão social que faz com que essas práticas possam ser aprimoradas. Então, podemos prosseguir ali? E mais, questões relativas ao cidadão, na ISO, que tem uma escrita privada, né, da administração privada, se fala em consumidor. Práticas leais de operação, que são as práticas que não comprometem, né, no caso da administração privada, os teus fornecedores, os teus clientes, e que devem representar a qualidade do serviço. Você, tanto como professor quanto como repórter, quantas vezes você foi fiscalizar a qualidade de um serviço público e quantas vezes se decepcionou? Ou seja, isto aí é um chamamento à qualidade do serviço público realmente oferecido. Como é uma norma que não está pronta e ela não vai pretender certificar, ela vai ser muito impressionada pela experiência da Conferência de Copenhague, que começa agora dia 7 de dezembro. Vai valer para empresas e vai valer para governos. Por exemplo, na legislação de sustentabilidade. Reuso da água. A legislação municipal, legislação nacional, essa legislação vai nos forçar a ter respostas que têm que ser medidas, aferidas a respeito desse assunto. Podemos concluir ali. E, finalmente, desenvolvimento social, que significa envolvimento, ou seja, participação da comunidade, contribuição para o desenvolvimento social, contribuição para o desenvolvimento econômico. Isso tudo, relembrando o que a Camila falou, com uma participação cada vez maior das ONGs. Vamos adiante? Então, o fundamento dessa responsabilidade é a percepção dos impactos do que nós fazemos em termos de sociedade, ou seja, a responsabilidade social e ambiental do que nós fazemos. Podemos ir adiante.